Olá, tudo bem com você? Este é mais um vídeo do quadro Relato dos Inscritos, um espaço onde você pode compartilhar as suas experiências. Isso é importante, pois muitas vezes não temos com quem falar sobre o tema, seja em nossa família ou círculo de amigos. Nem todos entenderiam, não é? Compartilhar aqui encoraja mais pessoas a falar sobre o tema, mostrando também que elas não estão sozinhas nessa. O relato de hoje é com a Gisele Apolinário. Ela viu 2 seres na sua casa e não foi só ela não, viu? Mais pessoas da família viram. Um deles ela chegou a desenhar. Lembrando que neste vídeo vai aparecer imagens meramente ilustrativas. Quando se tratar do desenho dela, eu te aviso. Vamos lá? Fique com o relato, depois da vinheta. Oi, meu nome é Gisele Apolinário. Eu moro aqui em São Paulo, na cidade de Osasco. E tem acontecido umas coisas muito estranhas assim comigo e com o meu pai. Assim. Bom, eu vou começar do início assim de coisas estranhas que têm ocorrido. Primeiramente, a primeira vez assim que eu vi alguma coisa, eu tinha uns 8 anos mais ou menos. Eu tava brincando na laje da minha avó, que morava aqui na frente. Eu tava brincando lá na laje e eu olhei pro céu, assim, bem alto, perto da minha casa. Tinha um aspiral preto, rodando, rodando assim, e depois ele sumiu. Eu lembro de ter pensado que podia ser um avião, uma coisa, mas não tinha avião nenhum ali e era um aspiral muito. Não parecia fumaça, parecia denso, sabe? Ele rodava, 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 rodava e depois de um tempo ele desapareceu. Desapareceu totalmente. Era um céu totalmente azul, tava calor no dia e não tinha nuvens, então dava pra ver muito nítido isso. Eu contei pra minha avó, contei para os meus pais, na época ninguém deu muita bola, né? Criança, 8 anos. Mas é uma coisa que me marcou muito, eu nunca esqueci. Até hoje eu não sei o que que é, mas hoje, adulta, né? Eu tenho visto bastante relatos de pessoas que viram esse aspiral no céu também, e tem vídeos e fotos da mesma coisa. Enfim, depois disso, eu hoje com 27 anos, nunca mais vi nada, né? Até um mês e meio, 2 meses atrás. Que o que aconteceu foi o seguinte, os meus sobrinhos e sobrinhas vieram pra cá passar um final de semana. E eles dormiram no quarto, no meu quarto. Porque a cama é de casal, né? E tem mais espaço. E eu cedi o meu quarto para eles dormirem e fui dormir na sala. Levei um colchãozinho para a sala de solteiro e fui dormir lá. Nisso eu tava dormindo e eram umas 2 horas mais ou menos, 2h30 da manhã. Eu acordei extremamente assustada, mas eu tava muito, muito assustada. Só que eu não sabia por quê. Eu simplesmente acordei como se eu tivesse tido um pesadelo horrível. Só que eu não lembrava do pesadelo, eu só sabia que tinha sido uma coisa muito horrível. Tanto que quando eu acordei, eu meio que me inclinei assim pra frente, como se eu quisesse realmente, sabe, sair dali, acordar daquilo. Nisso que eu acordei, eu olhei pro lado da janela da sala, a janela da sala aqui em casa, ela dá pro quintal, né? E a janela da sala tava fechada, ela é de vidro, mas estava com a cortina aberta. Então eu podia ver lá fora. Quando eu olhei para a janela, tinha um ser assim, como se fosse uma pessoa mesmo, só que pequena, branca, extremamente branca. Era inteiro, era como se fosse parede assim, um branco meio fosco. E, e ele tinha olhos bem pretos, sabe? E ele ficava me olhando, aquilo ficava me olhando assim. E eu lembro que não tinha expressão, era uma coisa neutra, assim, como se não tivesse emoções. Era bem magrinho, e ele ficava lá me olhando, tipo, parado. Eu fiquei em choque na hora, eu peguei e meio que virei assim, sabe, pra me proteger, tipo, que é isso?
Quando eu olhei de novo, não tinha mais nada. Aí eu fui lá fora, ainda chamei minha cachorra, falei, Duda, vem comigo, com medo, né? E não tinha nada lá. Beleza, contei pro meu namorado, o Felipe, e ele falou pra mim, deve ser um Grey, acho que é isso o nome, um Grey. Aí eu falei, alienígena, meu, me olhando à noite, que é isso? Eu já fiquei meio em choque, né? Tá, passou um tempo, eu continuei com isso na cabeça, a gente continuou discutindo sobre o que podia ser isso, mas meio que deixamos de lado. Quando foi ontem à noite, minha família tava aqui, normal, todo mundo aqui. Meu pai tava no quarto, minha mãe tava no quarto, meus dois filhos estavam vendo vídeo no celular. E eu tava na sala, vendo o Instagram no celular, deitada no sofá, do lado da janela. A mesma janela que eu vi a primeira vez. E aí eu peguei e meio que sentei assim pra levantar e passou, a janela estava aberta, passou calmamente, não foi correndo, não foi um vulto. Eu tô assustada até agora com isso. Foi um homem branco, mais ou menos da minha altura, um pouquinho menor, eu acho. Eu tenho 1,68 de altura. Um pouquinho menor, eu acho. Ele passou andando, olhando pra frente, não tava olhando pra mim. Ele simplesmente passou andando. Só que ele não era igual o que eu vi a primeira vez. Ele parecia mais humano, assim. Ele era branco também, ele não tinha orelhas, os olhos eram pretos, o nariz extremamente pequeno, como se estivesse, sabe, como se fosse junto, assim, com o rosto. A boca fina. Ele não tinha cabeça grande igual o outro, ele não era magrinho igual o outro, ele era simplesmente uma pessoa muito estranha, branca e sem orelhas e, sabe, totalmente ereto, andando assim do lado do meu lado. E eu vi aquilo, meu, eu fiquei, nossa, eu dei um pulo, um grito. Eu fiquei muito assustada. Saí correndo pro meu quarto e liguei pro meu namorado e falei, Felipe, pelo amor de Deus, eu vi um negócio, aquele negócio branco, só que era diferente. Eu vi aqui, ó, passando do lado da minha janela agora e tal. Fiquei morrendo de medo. Ele tentou me acalmar, falou pra mim que deve ser alienígenas de novo, né? E eu fiquei com muito medo disso. Aí eu falei, meu, e agora? O que eu faço? Por que isso tá acontecendo, né? Aí quando foi hoje, agora há pouco, né? Umas 2 horas atrás, eu falei, eu vou contar pra minha mãe, né, que isso tá acontecendo. Porque até então isso só tava acontecendo comigo, né? E a gente tava indo buscar meus filhos no curso. E eu falei, mãe, aconteceu isso, isso e isso ontem. Eu levei um susto, você viu, né? Eu falei que não era nada, mas é porque eu vi um negócio branco, um homem branco passando do meu lado lá fora. E ela falou assim, eu não acredito. Antes de ontem, o seu pai falou que viu na descrição do meu pai um boneco branco no quarto olhando pra ele. E ela falou: lembra que seu pai deu um grito de madrugada? Porque eu estudo à distância, né? Então, nesse dia eu tava acordada. Eu ouvi mesmo meu pai gritando, mas eu pensei que era, sei lá, um rato, uma coisa do tipo. Mas eu não perguntei o que que era, né? Aí ela veio falar pra mim que era isso, que ele deu um grito porque ele viu parado no quarto, olhando pra ele, na descrição dele, um boneco branco, de olhos pretos. E foi aí que eu falei, porra, desculpa o palavreado, mas isso tá acontecendo e não é só comigo. E assim, eu tô muito assustada. Eu não entendo nada de ufologia. Quem entende bastante sobre isso é o meu namorado. E aí eu recorri a ele. Eu falei, amor, tá acontecendo tudo isso? E agora? O que que eu faço? Né? Porque eu tô com medo. Eu não sei o que que é, o que que eles querem, né? E não dá pra ficar falando isso pra todo mundo que você pode ser taxada de louca, né? Sei lá. E ele falou, amor, é normal, eles não vão fazer nada com você, não sei o quê, mas eu tô com medo, eu tô assustada com isso, mas o que aconteceu foi isso, e eu tô preocupada porque eu acho que vai acontecer de novo, sabe? E é isso.
É isso que tem acontecido aqui em casa. Gisele, gratidão por compartilhar. E você que tem um relato, entre em contato pelos meios que estão aqui na descrição do vídeo. Se gostou e não é inscrito, inscreva-se. E o seu like é muito importante para que o nosso conteúdo seja mais relevante aqui no YouTube Brasil. Um forte abraço e até o próximo vídeo.